E aí, meus amigos, beleza? Estamos aqui mais uma vez. O nosso bate-papo essa semana vai ser sobre duas medicações que as pessoas têm muitas dúvidas, muita curiosidade em termos de resultado para perda de peso, que são o Saxenda e o Ozempic. Na verdade, nós vamos fazer um duelo entre as duas aqui e explicar para você quais são os argumentos favoráveis de uma ou de outra e se ela pode dar mais certo ou não para você, que essa é uma dúvida muito frequente. Rodrigo, qual que é o melhor remédio para mim? Então é sobre isso que nós vamos estar abordando um pouco no vídeo de hoje. Queria te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para você receber a notificação. E se você já curte o que eu coloco por aqui, dê um joinha, porque para mim é super importante. Bom, vamos explicar um pouco o que são essas medicações. Essas medicações elas fazem parte de uma classe chamada de análogos do GLP-1 e elas são medicações produzidas pela mesma empresa, inclusive. A liraglutida, que o nome comercial é chamado de Saxenda, e a semaglutida, que o nome comercial é o chamado Ozempic. Rodrigo, qual é melhor? Eu sei que o Saxenda foi lançado primeiro, o Ozempic veio depois. Bom, a empresa que produz essas medicações, ela mesma realizou um estudo fazendo a comparação entre os dois para ver qual dava mais resultado em termos de perda de peso, que é um estudo chamado de STEP 8. E como foi feito esse estudo? Ele incluiu pouco mais de 300 pessoas com obesidade, sem outros problemas de saúde, e essas pessoas tomaram, metade tomou o Saxenda, chegando até a dose de 3 mg, que é a dose máxima, e a outra metade tomou o Ozempic, chegando na dose disponível nos Estados Unidos, que é até de 2,4 mg. Ou seja, no Brasil nós só temos até a dose de 1 mg, então vale esse parênteses aí. Então a dose que foi usada no estudo chegou mais do que o dobro do que aqui nós temos aqui. E esses voluntários usaram as medicações por um período aproximadamente de 1 ano e meio. E qual foi a conclusão desse estudo? O único estudo comparativo onde foi feito o uso dessas duas medicações ao mesmo tempo. Ao final de quase 1 ano e meio, o grupo que usou o Ozempic na dose de 2,4 mg perdeu aproximadamente 15% do peso. E o grupo que usou o Saxenda perdeu aproximadamente 7% do peso. Ou seja, se as pessoas tivessem começado com um peso de 100 quilos, o grupo Saxenda em 1 ano e meio teria perdido cerca de 7 quilos e o grupo do Ozempic em média 15 quilos. Rodrigo, mas a perda não deveria ser maior? Eu escuto tanto falar dessas medicações, que tem pessoas que perdem 20, 30, 40 quilos, e é por isso que eu gostaria de comentar com vocês os dados dos estudos. Veja bem, os estudos eles demonstram a resposta daquelas pessoas. E pelo estudo, realmente o Ozempic tem uma superioridade muito maior, mais do que o dobro da perda de peso. Isso serve para nos embasar no tratamento com ele, se você quiser fazer uso, mas não tem como você ter certeza absoluta que o seu resultado vai ser superior com ele só porque o estudo disse. O estudo te direciona, mas nós temos casos de pacientes que usam o Ozempic e tem um resultado moderado, um resultado pequeno ou às vezes nenhum resultado. Isso pode acontecer porque existe a resposta individualizada de cada paciente. E às vezes acontece o inverso, a pessoa ela utiliza o Saxenda, ela escuta que o Ozempic é melhor, mas ela quer testar o Saxenda e a resposta é muito boa. O que eu quero dizer com isso? Não tem como você saber qual deles vai funcionar melhor em você, apenas usando, testando. É comum que às vezes alguém conte que, puxa vida, eu tenho um conhecido que está usando o Saxenda e teve um resultado fantástico, e a pessoa tenta fazer uso e o resultado às vezes não é tão bom. Então, ou o contrário, uma pessoa usou o Saxenda, não gostou, e você usa e o resultado é super bacana. O que eu quero dizer é que as pessoas têm respostas diferentes aos medicamentos. E o estudo ele serve para dar um norte, mas ele não é uma garantia absoluta de que você terá um resultado. Quais são os prós e contras, vamos dizer assim, de uma e de outra medicação? O Saxenda ele é de uso aplicado todos os dias, o que para algumas pessoas acaba sendo um incômodo, ter que ficar se aplicando com uma agulhinha todos os dias. O Ozempic é de aplicação semanal, que acaba facilitando
a adesão do paciente, né? Pacientes que viajam muito, se deslocam muito, o Ozempic acaba sendo mais cômodo. Por outro lado, né, o Saxenda ainda tem um custo inferior. Então no Brasil, você usando uma dose moderada, né, do Saxenda, você chegaria a gastar em torno de R$600 por mês. O Ozempic, nas doses médias, né, você gastaria ao redor disso, mas pode chegar na dose máxima que nós temos aprovada aqui no Brasil a R$1.000 por mês. E aí está uma outra limitação que eu vejo das duas, de ambas as medicações. Quando você vai iniciar o tratamento, seja com qualquer uma delas, você deve se programar para que essa medicação fique pelo máximo de tempo recomendado pelo seu médico. É extremamente comum alguém ouvir dizer que, puxa, tal pessoa perdeu o peso com o Ozempic, eu vou comprar. A pessoa compra, mas ela usa 1 mês, 2 meses e depois ela não tem condição de manter essa medicação, o que fatalmente vai acabar levando ao reganho de peso que é próprio da doença obesidade. Talvez nesse caso seria mais interessante, se você tem um orçamento menor para gastar, você fazer uso do Saxenda em doses menores e mesmo assim você pode ter um resultado muito bacana. Não acredite que você terá um resultado A ou B sem testar a medicação. Isso vale para remédios de todas as classes. Tem um remédio que abaixa a pressão de uma pessoa, na outra ele não faz muito efeito, precisa combinar com outros remédios. Do mesmo jeito que uma pessoa tem um efeito colateral com um remédio e não tem com outro. Ou seja, a resposta que você terá ao medicamento você só vai saber testando. E claro, procure um médico para estar orientando você na melhor escolha para o seu tratamento, porque esse tratamento, lembre gente, não é um tratamento de 1 mês, de 2 meses. É um tratamento que deve ser mantido por muitos meses e até anos. Veja que o estudo, eles forneceram a medicação para as pessoas que são voluntários, eles ganham o tratamento por 1 ano e meio. Então a ideia é que os pacientes comecem essa medicação e usem pelo máximo de tempo possível. Claro que com o passar dos anos a tendência é que esses remédios fiquem em um custo mais acessível, conforme outras empresas vão se interessando por produzir remédios parecidos. Então a tendência ao longo do tempo é que o preço fique melhor e com certeza vai ajudar muito a nossa população no tratamento da obesidade, que infelizmente ainda carece de medicações de custo acessível. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco para vocês sobre essa batalha, essa briga entre Saxenda e Ozempic, que me perguntam demais. Lembre, a sua resposta é só testando para saber o resultado que você terá. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado. A gente se vê no vídeo da semana que vem. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui embaixo que eu vou estar respondendo a todas elas, beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.